Olá, mais uma vez, bem-vindos. Hoje nós estamos exatamente no meio do caminho, na quinta aula de postura sistêmica ativa. E a pergunta sempre é: como é que está para você? Como é que você está experienciando esse conteúdo, esse conhecimento, essas leis maravilhosas? Eu sou muito grata por Bert Hellinger, ele é muito fantástico nas percepções e na maneira amorosa com que ele contribui para todos nós tendo essas percepções. Então, ontem eu finalizei praticamente a aula com essa imagem, né? Eu tô aqui sentindo o perfume dos morangos que estão aqui do meu lado. Quando eu falo de recursos, tudo pode ser recurso. E aproveitando aqui o presente que eu recebi hoje, os morangos são uma ferramenta muito fantástica do Ho'oponopono. Eles funcionam como purificadores. Quando nós comemos o morango, quando nós comemos uma geleia, um sorvete ou até uma calda de morango, nós estamos transmutando memórias. Olha que fantástico! Então eu estou aqui com esse presente, estou sentindo o perfume dos morangos e não posso deixar de compartilhar com vocês essa ferramenta. Então, aqui vocês estão vendo essa outra imagem que é um recurso fantástico também, e talvez é a imagem que é mais impactante na minha vida, porque ela remete à conexão mais importante da nossa vida. Então, como estão os recursos de vocês? Vocês conseguiram dar uma avaliada no entorno e conseguiram perceber o que apoia e o que limita lá no lugar onde você fica a maior parte do seu dia? Está confortável o seu ambiente? E a pergunta ainda melhor, o que pode melhorar, né? Se já está bom, o que pode melhorar? Como eu deixo o meu ambiente mais confortável, com mais recursos que me apoiam? Sempre é possível melhorar, tá? Ficam atentos a isso também. Então essa imagem de ontem eu trouxe porque nós falamos da ordem, da hierarquia, né? E como é experimentar a ordem e a hierarquia nessa relação com os pais. Então ficou claro para vocês que os pais dão e os filhos tomam, que nós sempre seremos pequenos em relação aos nossos pais, ficou claro? Eu desejo que sim, eu desejo que vocês façam a experiência, percebam como é no dia a dia essa relação, se vocês têm os pais vivos, e se vocês não têm o convívio com os pais, independente de qual é o motivo, como vocês se percebem se vocês fecharem os olhos e pensarem nos seus pais? Vocês conseguem mensurar usando o pensamento se você se sente grande ou pequeno, se você se posiciona, fecha os olhos e se posiciona na frente deles. Qual é a informação interna? Você está maior ou menor? Porque nós podemos perceber isso, tá? Façam o teste agora. Percebam como que é esse desnível em relação aos próprios pais. Tudo bem? Então, hoje o assunto mais pontual é o equilíbrio entre o dar e o tomar. Então, eu estou trazendo desde o primeiro dia as 3 leis, né? O pertencimento, o equilíbrio e a ordem, porque a gente precisa estar com isso muito bem integrado, precisa fazer muito sentido, e o primeiro movimento de validar essas leis que vão nos apoiar, né, em todas as instâncias da vida, é validar essas leis sistêmicas em relação aos pais. Tá? E é por isso que eu trago essa imagem novamente, porque a gente precisa compreender, precisa visualizar, e a gente precisa se colocar no lugar desses bonequinhos, né? E se fosse eu aqui na frente dos meus pais agora? Então nós falamos do pertencimento, nós falamos da ordem, e hoje nós vamos falar do equilíbrio de troca. O que significa o equilíbrio de troca? Se nós pensarmos na definição do que significa equilíbrio de troca, tem a ver com compensação, o equilíbrio entre o dar e o receber.
Então, de uma maneira bem geral, as nossas relações elas fluem quando o equilíbrio de troca é equivalente. Então, o que significa isso? Alguém faz uma coisa boa para mim, eu tenho um movimento natural de fazer alguma coisa boa de volta, eu tenho um movimento natural de compensar. A outra pessoa se sente bem com o que recebeu de mim e tem uma tendência a me compensar. E as relações elas crescem quando existe uma equivalência entre o dar e o tomar. E a gente vai mensurando o que a relação pede e também vai mensurando, eu dei uma coisa maior, a pessoa vai sentir uma motivação de dar algo de volta. Então a relação cresce nessa troca, tá? Não significa que se alguém me dá essa caneta, eu tenho que dar a caneta de volta, né? Muitas vezes o equilíbrio de troca ele é validado e existe uma compensação com um sincero muito obrigada, né? Então, se alguém me dá uma coisa preciosa e eu fico muito encantada com aquilo que eu recebi, eu fico tão feliz e eu digo para a pessoa muito, muito, muito obrigada, eu estou muito feliz e satisfeita com isso que você me deu. Nossa, eu não sei nem como te agradecer. Como que a pessoa que me deu se sente? Se sente validada, se sente de certa forma compensada. Então essa gratidão precisa ser feita de uma maneira equivalente. Não significa que eu tenho que dar o mesmo daquilo que eu ganhei. Faz sentido isso? Fica claro isso para vocês? Tá? Então vão analisando, vão avaliando e percebam como chega aquilo que eu vou falando. Tá? E se tiverem dúvida, por favor, solicitem que eu explico novamente ou que eu dou outro tipo de exemplo. Tudo bem? Então, existem duas maneiras de nós experimentarmos o equilíbrio de troca. Na relação com os nossos pais, o primeiro movimento de dar e tomar é em relação à nossa própria vida. Então, o primeiro momento em que nós experimentamos também a lei do equilíbrio de troca, a lei do dar e tomar, é quando nós recebemos a vida dos nossos pais. Tá? Percebem? Faz sentido? Então, quando nós recebemos a vida, então nós somos ainda crianças e nós tomamos, né, a vida dos nossos pais. A concepção é o início de tudo. A mãe nos tem no ventre, né? Nós nos desenvolvemos dentro dela e no momento em que ela dá a luz, ela nos dá literalmente a vida. Então, o primeiro movimento de dar algo concreto para nós é no momento do nosso nascimento. E não tem como nós fazermos um cheque para pagar os nossos pais a vida que eles nos deram, percebe? Não tem como equilibrar esse movimento dando algo de volta para os pais. Então, como eu consigo validar o equilíbrio de troca em relação aos meus pais, se aquilo que eu recebi deles é a coisa mais preciosa do mundo e não tem preço? Então, quando eles dão a vida, porque isso é involuntário, o dar a vida é involuntário, mas o tomar a vida é um movimento ativo. Tá? Percebe a diferença? Então, os meus pais me deram a vida, eles disponibilizaram a vida para mim. Eu posso tomar ou não. E como é esse movimento de tomar a vida? Então, como eu sei se eu já tomei a vida dos meus pais? Aqueles que tomaram a vida dos pais com respeito e com gratidão já experimentam uma vida de adulto bem-sucedido. Como é isso para você? Aí a gente volta de novo. A pergunta desde o primeiro dia. O que eu experimento na minha vida? Como eu posso mensurar a minha conexão com os meus pais?
Será que eu já tomei? Já consenti a vida que os meus pais me deram? Será que realmente eu estou equilibrado em relação a esse tomar, em relação aos meus pais? Vocês conseguem mensurar? Conseguem pensar sobre isso agora? Então, quando eu olho para os meus pais e eu digo muito obrigado, eu tomo a vida que de vocês eu recebi. Eu tomo com respeito e gratidão, né? Tem um curvar-se, quando a gente fala de respeito e de gratidão, tem um movimento, né? Aqui na cervical tem um movimento, tem um curvar-se em honra, e eu tomo com gratidão. E esse movimento equilibra a preciosidade que nós recebemos. E com esse movimento de tomar a vida com gratidão, eu posso me voltar para o meu futuro. E aqui, quando eu tomo a vida com gratidão e respeito, eu tomo a vida com tudo o que vocês são e representam, tanto do lado da mãe com o sistema da mãe, quanto do lado do pai com o sistema do pai. Então, eu me curvo diante do meu destino e do destino dos meus pais, com respeito, honra e gratidão, tá? A minha vida, ao meu destino, que contém o destino dos meus pais. Olha que coisa mais linda que é isso. E então, e só então, eu posso usufruir daquilo que eu recebi de uma maneira que possibilita eu fazer escolhas. Então, eu gosto de falar dessa maneira. Quando eu tomo a vida com gratidão, eu finalmente encontro o meu eu encontro quem realmente eu sou. Lembra a pergunta do tempo todo? O que é autodesenvolvimento? O que é autoconhecimento? Autoconhecimento é eu conhecer quem eu sou, através de quem eu sou, e consentir que eu sou essa história aqui do meu pai, e eu sou a história da minha mãe, e eu sou o meu pai e a minha mãe inteiramente, 100%. Tá? Isso significa possibilidade de sucesso. Então, eu faço o movimento conscientemente, e aí a minha individualidade aflora. É a única maneira de eu me conectar com a minha inteireza, com o meu eu sou, com a minha individualidade. Se não tiver essa conexão com os pais, não tem individualidade, não tem potência para ter uma vida bem-sucedida. Tudo bem? Faz sentido? Talvez agora vocês estejam se perguntando, mas eu tenho um conhecido, uma pessoa que eu conheço que é super rompida com os pais e é bem sucedido. Tá? E existe isso também. Porém, ter o desempenho de uma pessoa bem sucedida para quem está desconectado com os pais exige muito esforço, exige uma dedicação muito grande, muito grande. E diferente de quem está bem conectado com os pais, a vida flui num sentido bem sucedido. Não é mais difícil, você experimenta a dedicação, você experimenta um esforço, mas é um esforço que não te custa, é um esforço que te mantém animado. Sabe aquele momento que você trabalha a noite inteira num projeto bacana e você dorme 2 horinhas e você acorda feliz da vida? Se você experimenta isso, são os momentos de conexão mais profunda que você está com os seus pais, tá? E além de estar cansado, tem motivação, tem ânimo e tem alegria, tá? E o que diferencia a pessoa que tem sucesso e que a gente percebe que está desconectada com os pais? Eu já falei um pouco sobre isso. Então a pessoa leva uma vida bem-sucedida, ela tem uma vida até fluida, mas ela não tem satisfação.
Sabe quando nada preenche? Sabe quando você conquista a casa dos seus sonhos e aí perde a motivação? E de repente você consegue comprar o carro perfeito que você sempre sonhou e daqui a um mês parece que aquela empolgação já não é mais a mesma. Isso significa que eu tenho um vazio interno e que nada externo, já falei sobre isso também, nada de fora supre aquele vazio. Tá? Você pode ter todo o dinheiro do mundo, pode ter um marido maravilhoso, podem ter filhos, vocês podem ter os recursos que vocês precisam, mas não tem uma paz, não tem uma sensação de apreciação. Tá? Vocês reconhecem isso em alguma instância da própria vida? Eu experimentei isso por muito tempo. Experimentei muito tempo um sentimento de tristeza profunda, de culpa por ter o que eu tinha e não me sentir feliz mesmo tendo. Então, identifica em você onde isso faz sentido, onde é verdade um tanto daquilo que eu falo, e identifiquem onde está o viés da violação lá atrás, que agora você experimenta esse resultado disfuncional, tá? Porque ter tristeza é funcional? Não. Não ter motivação é disfuncional? Não. Não ter dinheiro para pagar as contas no final do mês é funcional, né? É tranquilo isso? Claro que não. Tá? Nós nascemos para sermos felizes, saudáveis, prósperos. Felizes, saudáveis e prósperos. Tá? E tudo isso inicia nessa conexão. Tudo bem? Estamos juntos? Tá? E como nós também experimentamos essa lei do equilíbrio de troca nas outras relações. Então eu expliquei que aqui nessa relação o equilíbrio de troca acontece quando eu tomo a vida com gratidão. E quando eu tomo com gratidão, eu fico disponível para fazer algo com a minha vida. Então, se eu valido esse tomar a vida dos meus pais de uma forma íntegra, eu vou ter mais força, mais potência para servir a vida no meu trabalho, eu vou servir na minha habilidade, eu vou me sentir realizada com aquilo que eu faço e vou receber a recompensa pelo trabalho que eu faço servindo a vida. Percebe que lindo que é isso? É a coisa mais linda do mundo. Então, quando eu estou bem vinculada com os meus pais, eu sirvo a vida de uma maneira que eu me sinto realizada, que eu me sinto bem-sucedida e eu recebo uma recompensa por aquilo que eu ofereço. Tá bem? Ficou bem claro isso? E nas outras relações, como experimento então o equilíbrio de troca? Nas relações que não têm hierarquia, o dar e o tomar precisam ser equivalentes. Tá? Eu falei ali no começo. Então, esse equilíbrio de troca precisa ser proporcional. Quando tem hierarquia, tá? Então, aqui nesse círculo familiar com os meus pais, tem hierarquia. Então, o equilíbrio de troca não pode ser proporcional, precisa respeitar a hierarquia. Quando eu estou em relacionamentos onde não tem hierarquia, o equilíbrio de troca ele precisa ser mais proporcional. Proporcional daquela maneira que eu expliquei antes, tá? Onde eu preciso mensurar o que é adequado como equilíbrio de troca. E nas relações de casamento, precisa ficar bem claro que enquanto marido e mulher, o casal é equivalente. O casal tem o mesmo valor, não existe hierarquia na relação de casal. Por quê? A relação de casal começou junto para os dois, né? Então, eu e meu marido, nós somos iguais na relação, nós somos equivalentes. Então, para a relação de casal ser fluida, para ela ter sucesso, para ela ter um bom andamento, para sentir realmente fluir, o equilíbrio de troca precisa ser equivalente. Então, o que significa isso? Significa que se um
dos dois der demais e o outro receber demais e não conseguir compensar, a relação tem uma tendência a romper, tá? E aquele que rompe é aquele que se sente devedor. E não é um sentimento intelectual de estar devendo, é uma pressão inconsciente de fazer algo que rompa a relação. Por exemplo, num casamento onde há desequilíbrio de troca, onde uma das partes faz demais para a outra, é bem provável que aquele que está devendo vá buscar um outro relacionamento, porque é uma pressão insuportável de não conseguir compensar, tá? Então vamos pegar um exemplo aqui. Tem um casal e a esposa trabalha fora de casa e o marido também trabalha, e quando o casal chega em casa, tem os filhos para atender, tem a roupa para estender, tem a despensa para ver se está suprida ou não, tem o jantar, tem pôr as crianças no banho, e por causa de uma informação inconsciente e arcaica, tá? Uma informação que vem lá das outras gerações, que diz: a mulher precisa cuidar da casa, tá? Essa informação, ela é uma informação arcaica e ela nos toma inconscientemente, e as mulheres têm uma tendência a querer assumir tudo o que é os deveres da casa. Mesmo trabalhando fora, tantas horas quanto o marido, chega em casa e quer dar conta sozinha da casa. E ainda fica disponível para o marido. O marido vai e fica descansando enquanto ela dá conta de tudo. E o marido também não tem chance de fazer, porque aqui na ideia dela tem uma memória de eu preciso dar conta. Percebe? Vocês vão reconhecendo algo daquilo que eu estou falando? Ou na casa de vocês, ou na casa dos pais de vocês, vão relacionando, tá? Aí o que acontece? A mulher faz, ela fica o quê? Ela se engrandece diante do marido. E ele não consegue equiparar, porque ela está fazendo demais. A tendência é que ele vá buscar uma outra relação fora que seja mais leve. E aí é bem possível que lá na casa da outra, que ele se casa de novo e tem uma outra relação, ele até lave a louça para essa segunda mulher, porque talvez ela dê oportunidade para que ele faça. Tá? Nossa, mas como fazer esses ajustes, né? Como fazer de uma forma mais adequada? Como que eu trago isso para minha experiência, né? Como que eu sei se eu estou violando ou dar ou tomar com o meu marido? Porque é muito comum que um dos dois, se tiver desequilíbrio, está doando demais, né? Nem tem para doar e doa, e não dá oportunidade para o outro poder compensar. É como se sentisse uma culpa muito grande e não dá oportunidade de receber. Então é bem provável que essa pessoa está violada aqui, ou misturada com as dores da mãe, ou misturadas com as dores do pai, e vai repetir isso na relação seguinte, tá? Tanto na relação de casal, quanto no trabalho. Então a gente vai repetindo as tendências de acordo com aquilo onde nós estamos misturados, ou como diz Bert Hellinger, emaranhados. Tá? Eu tô pegando leve assim nesses conteúdos bem literais da constelação, mas é isso que acontece. A gente se mistura com as dores dos pais muitas vezes e repete aqui. Quando eu me misturo com a dor da minha mãe, eu estou fazendo o quê? Estou violando a ordem, como se eu pudesse fazer algo para salvar a minha mãe de uma dor de uma separação ou de algo que não fluiu bem na relação conjugal. Percebe? E aí, onde eu volto de novo, os filhos são pequenos e permanecem pequenos, e os pais são grandes e permanecem grandes. E aquilo que é da relação dos pais é
da relação dos pais. Os filhos vieram depois da relação. Então a gente viola a ordem por vários viés quando nós nos envolvemos nas situações do pai ou da mãe ou da relação deles. Tudo bem? Então aqui precisa ter uma conversa e precisa ter um pedido, né? Se eu necessito algo, eu preciso fazer um movimento ativo. Claro, um movimento é ativo, mas é um movimento ativo no sentido de pedir o que eu preciso. Se eu chego na minha casa e eu tenho várias coisas para fazer e eu vejo que o meu marido está disponível, está assistindo televisão ou está fazendo outra coisa, eu posso pedir para ele: meu bem, você pode, por favor, me auxiliar aqui com a louça ou com o jantar, ou você pode pôr as crianças no banho enquanto eu termino o jantar. Amorosamente pedir aquilo que precisa. E a tendência nossa é ficar lá na pia, ou lá no tanque, ou no fogão, e a gente fica aqui pensando: meu Deus, será que ele não se toca que eu estou fazendo tudo sozinho? Será que ele não percebe que eu estou cansada? Será que ele não se toca que eu preciso da ajuda dela? Né? O contrário também é verdadeiro, tá, gente? Os homens também podem tomar essa atitude de fazer tudo. Então fiquem atentos. E não, o outro não se toca. Tá? Não se toca. É preciso pedir com amor. E pedir com amor significa se disponibilizar para a vulnerabilidade da resposta do outro. Porque ele pode falar assim: eu não vou te ajudar agora não, eu estou tão cansado. E aí, o que você vai fazer? Você precisa olhar o que ele traz junto, precisa olhar o que deixou ele cansado. E precisa talvez considerar que sim, o dia dele também foi difícil. Mas eu garanto para vocês que quando tem um pedido autêntico e amoroso, tem uma resposta que chega da forma adequada, independente se for sim ou se for não. Tá? E eu desafio vocês a fazerem essas experiências na vida real, lá na casa de vocês, no ambiente onde vocês estão. E quando a gente começa a ter mais consciência pelo conhecimento, qual é a tendência? O que acontece? A tendência é que nós começamos a ficar exigentes com a gente mesmo. Hoje mesmo eu atendi uma pessoa e ela disse: eu tô tão brava comigo mesma. Eu estava no carro com meu pai e com a minha mãe e eu sugeri que o meu pai ajustasse algo, acho que do chapéu que ele estava usando, e o meu pai pegou para fazer e a minha mãe falou: deixa que eu faço isso, daqui que eu faço. E aquilo me chateou, porque o meu pai podia fazer. E eu falei para minha mãe: mãe, deixa que o pai faz, ele consegue fazer, ele tem condição de fazer isso, não precisa fazer. E aí ela falou: na hora eu me flagrei que eu não devia ter me metido na conversa deles. E aí eu fiquei muito brava e tô brava até agora com o que eu fiz. Então, a gente vai violar, sim, mas quando você perceber que você pisou na bola, que você fez o que não devia ter feito, simplesmente reconheça e se dê os parabéns, porque, nossa, eu percebi que eu violei, antes eu violava e nem percebia. Então, que bom que eu percebi, da próxima vez eu já vou fazer diferente. E se disponibilize para a próxima vez fazer diferente, e não para se culpe e se julgue e seja tão intransigente com você mesmo, porque o resultado de você ser muito exigente vai ser na próxima vez repetir o erro e não utilizar o que você sabe de novo. Faz sentido isso? Vocês já experimentaram isso em alguma instância? Tenho certeza que sim. A gente continua violando, mas violar com consciência significa acolher aquilo que percebeu, acolher que pisou na bola, acolher que errou,
olhar com humanidade para aquilo que cada um é e representa, olhar com humanidade para os próprios erros e se comprometer a utilizar os recursos que tem. Tudo bem? Estamos juntos? Quanto tempo, Rô? 30 minutos. Já estamos no limite do nosso tempo. Eu não quero que seja cansativo, eu quero que seja leve e eu quero também que vocês vão mensurando como é que vocês estão experimentando isso, como é na vida real. A intenção é sim trazer o conhecimento para a vida real, para o dia a dia, porque cada um de nós experimenta contextos reais, experimenta relações reais e ninguém é perfeito, ninguém é perfeito. Então a gente olha para a nossa imperfeição e toma essa imperfeição como a maneira perfeita de ser, né? E a gente pode fazer isso, se olhar com amor. E eu desejo que vocês se olhem com amor e se nutram de todo o conhecimento, de todos os recursos e sim façam algo bom com a vida. Tudo bem? A gente fica por aqui hoje. Um beijo e cada um de vocês está muito presente aqui no meu coração. Até!